Oi, gente, tudo bem? A gente trouxe o Pastor Wellington aqui para estar respondendo as perguntas que vocês fizeram lá nos stories. E esse é o Pastor Responde. Pastor Wellington. Primeiro, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Me sinto bastante temor, mas muito lisonjeado pela oportunidade. Espero que Deus de alguma forma possa utilizar as nossas vidas para o seu propósito. Me apresento dizendo, com muita humildade, sou o pastor Wellington, pastor superintendente do campo de Avaré, vice-presidente do campo de Botucatu e pastoreio duas noivas lindas do Senhor, a igreja O Brasil para Cristo sede e também a nossa igreja O Brasil para Cristo da Vila Antártica. Pastor, a gente recebeu várias perguntas aqui e temos em torno de umas 10 perguntinhas. A primeira pergunta é: Pastor, como saber se realmente me arrependi de algo? Olha, eu acredito que a pergunta é bem interessante. Eu espero conseguir pelo menos colocar um alicerce aí como uma resposta para essa pergunta. Eu sei que deve ter outras vertentes que pode ser útil nesse momento. Eu vou utilizar algumas vezes do texto bíblico, principalmente quando eu me lembrar. Eu tenho algumas dificuldades de me lembrar textos de cabeça, né? E então vou procurar de vez em quando ler alguma coisa, porque as Santas Escrituras, elas são fiéis, dignas de nós nos debruçarmos e confiáveis. Em Romanos capítulo 10, verso 10, a palavra de Deus nos diz assim, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E aí o verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Saber se realmente eu sou um homem arrependido, a primeira coisa que eu preciso é reconhecer que eu vivi uma vida que não agradava a Deus. Eu vivia sobre o pecado, eu conduzia a minha vida de uma maneira que era totalmente na contramão da vontade de Deus. Para que isso aconteça, primeiro eu creio que o Filho de Deus, Jesus, ele veio como nosso Salvador e como único e suficiente Salvador, e só através do seu sacrifício, da sua morte pelos meus pecados e pelos meus erros, só quando eu aceito ele como meu Salvador e creio que ele é o Filho de Deus para isso, eu recebo então a absorção dos meus pecados. O segundo ponto é confessar. Eu só confesso aquilo que eu admito, eu reconheço que eu errei, que eu fiz. Isso é muito importante. A gente não deve esconder nada diante de Deus. A gente, quando chega diante de Deus, a gente precisa se desarmar, assumir que fazíamos tudo de uma maneira muito errada. E aí entra uma outra questão muito importante. A gente precisa mudar. A gente precisa provar nas nossas atitudes que a gente já não vive daquela velha maneira. No capítulo 3 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, o Senhor Jesus, ele tem uma conversa muito pessoal com Nicodemos e ele deixa bem claro: Nicodemos, é necessário que você venha a nascer de novo. E ele fala: como? Eu vou retornar a ser um bebê, nascer do ventre da minha mãe? E ele fala sobre a água e o Espírito. E eu sempre costumo dizer o seguinte: o hábito é algo fundamental para que se prove. Quando eu ministro, por exemplo, para os candidatos ao batismo, eu costumo dizer o seguinte: são as velhas maneiras de viver, os velhos hábitos que precisam ser mudados como prova de que você é uma nova criatura. Provérbios capítulo 28, verso 13, diz que aquele que encobre as transgressões, que não confessa, ele não alcança misericórdia, mas aquele que confessa e deixa, muda, ele alcança essa misericórdia. Então, o que eu friso sobre isso? Que eu acho que é muito importante. Se eu era uma pessoa que falava palavrão e eu mudei e eu sou uma nova criatura, eu vou evitar o hábito, ou na verdade eu já não vou mais praticar o hábito do palavrão. Eu costumo fazer, como eu disse, uma brincadeira muito simples, que é o seguinte: quando a gente é uma velha criatura, a gente bate o nosso dedo mindinho no canto do pé de uma cama, de uma quina, e a gente perde a cabeça. E a gente às vezes soltava palavras que falavam até algumas bobagens.
E aí eu brinco dizendo o seguinte, que agora, quando isso acontece, eu seguro, a dor tá ali, mas eu começo a dizer, Senhor, misericórdia, meu Deus me ajuda, mas que dor, ou seja, eu troco de uma maneira bem simplória os hábitos antigos por novos hábitos. Se eu mentia, eu deixo a prática da mentira. Então, como saber se realmente eu me arrependi? Eu preciso olhar para aquele velho Wellington e ver se a forma que ele vivia, a forma que ele andava, continua, permanece em mim agora nesse novo nascimento. Se permanece, eu ainda, de fato e de direito, ainda não me arrependi. Então, eu gostaria de deixar isso. E por último, João capítulo 3, verso de número 9, ele diz uma coisa muito bonita. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então toda referência que me leva ao pecado pode ser um indício muito grande de que eu ainda não me arrependi de verdade, de que eu ainda me sinto agradável e me sinto confortável em viver daquela velha maneira que eu andava antes.